Meus queridos, sejam muito bem-vindos em meu canal e hoje nós vamos falar sobre oxandrolona. Isso, oxandrolona. Polêmica. Não. Sem polêmica. Uma visão técnica do que é essa substância. Esse hormônio, também muito utilizado para fins estéticos, mas criado na década de 60, sob o nome Anavar, para tratamentos de pacientes que tinham alta deficiência e perda degenerativa de massa muscular. Com o passar dos anos, houve a incidência de uma doença chamada AIDS. E a oxandrolona foi muito positiva nesse período para tratamento de recuperação de ganho de massa muscular de pacientes aidéticos. Depois, alguns estudos científicos comprovou a eficácia da oxandrolona também no tratamento da osteoporose. Um medicamento que tinha várias finalidades, mas o abuso dessa substância para fins estéticos e a má fama que ela foi pegando fez com que a indústria farmacêutica descontinuasse o Anavar. Hoje nós temos muita oxandrolona, mas ela é muito mais encontrada por venda em farmácias de manipulação. A indústria farmacêutica perdeu um pouco o interesse nesse hormônio. A oxandrolona, ela é muito utilizada para fins estéticos, muito utilizada para aumento da massa muscular. Por quê? Porque ela tem muitas vantagens e baixos efeitos colaterais muito indesejados no uso de hormônios. E eu quero explicar para vocês um pouco sobre essa substância. Primeiro ponto. A oxandrolona, ela é um hormônio derivado do DHT, da dihidrotestosterona. Ela não é derivado da testosterona e nem derivado da cadeia 19-NOR, como outros hormônios. Isso faz com que ela tenha um efeito virilizante muito menor. O que é virilizar? Virilizar é masculinizar. Todo hormônio virilizante tem um potencial muito grande de masculinização. O que é masculinizar, pessoal? Masculinizar é aumento de pelos, engrossamento da voz, alterações no órgão sexual feminino, mudanças no rosto, estrutura da face, situações de masculinização que, principalmente para as mulheres, são extremamente indesejáveis. A oxandrolona tem um baixo efeito de virilização. Um ponto interessante da oxandrolona na ação do nosso corpo é a sua capacidade de ganho de massa muscular, que é muito interessante, mas principalmente a sua capacidade lipolítica. Não provoca retenção no seu organismo, melhora o seu perfil de queima de gordura, melhora até mais do que a própria testosterona. Olha que interessante. Agora, quando você está utilizando a oxandrolona, o seu perfil de queima de gordura melhora e a tua produção de IGF-1, que é um hormônio que vem através da secreção do GH, também aumentam. Outro fator interessante. A oxandrolona tem baixa toxicidade. Muitas pessoas não sabem, mas a toxicidade hepática da oxandrolona, mesmo sendo um medicamento de uso oral, é muito baixa. Concentrações entre 100 até 200 miligramas apresentam-se baixa toxicidade. Um fator interessante da oxandrolona para os homens. A oxandrolona é muito utilizada para fins estéticos e muitos médicos prescrevem a oxandrolona ao lugar de outros hormônios porque ela tem uma capacidade baixa de inibição do eixo. O que é o nosso eixo HPT? O nosso corpo tem um eixo que se chama eixo hipotálamo pirúvico, responsável pela produção de dois hormônios. O hormônio luteinizante, que se liga a uma célula chamada células de Leydig e produz a testosterona. E outro hormônio, o hormônio folículo estimulante,
que se liga a outra célula, célula de Sertoli, e se produz ali os espermatozoides. Inibir esse eixo é desregular todo o seu sistema hormonal. Você fica muitas vezes até infértil nesse período de eixo descontrolado, de eixo inibido. Estudos demonstram que doses aproximadas de 20 miligramas durante 12 semanas não houve uma inibição total desse eixo HPT. Olha que interessante. 12 semanas utilizando e os homens ainda tinham parte da sua produção natural de testosterona e espermatozoides, na casa dos 30%, mas não houve uma inibição total, um fator muito positivo se comparado a outros hormônios. E para as mulheres? Estudos realizados em mulheres, principalmente estudos clínicos. O que seriam estudos clínicos? Casos clínicos de pessoas que vão ao consultório e relatam o uso desse produto. 6 a 8 semanas, em doses de até 20 miligramas de oxandrolona, houve baixíssima virilização, ausência de crescimento de pelos, ausência de engrossamento da voz, ausência de alterações no órgão sexual feminino. Cuidado só com uma coisa, meninas. Existem mulheres que são altamente propensas à virilização. Mulheres que já nascem com muito pelo, mulheres que naturalmente já têm uma voz mais forte, mais grave, mulheres que têm uma expressão facial mais forte, mulheres que possuem uma tendência muito maior à virilização. Talvez, mesmo com baixas doses, você possa sentir os efeitos colaterais. Qual é a vantagem da oxandrolona? Ela é um hormônio de rápida passagem pelo seu corpo. Ela tem uma meia-vida, que é o tempo que a substância permanece em atividade no seu corpo muito rápida. Suspender o uso da medicação faz com que os efeitos colaterais e os efeitos rebotes, esses efeitos virilizantes, começam a se atenuar rapidamente também. E aos homens? Os estudos clínicos demonstram ótimos resultados nos homens em doses que compreendam de 60 a 70 miligramas ao dia. Lembrando que aquele estudo que eu apresentei para vocês sobre a redução na inibição do eixo era em low doses, apenas 20 miligramas. 20 miligramas dá resultado? Dá resultado. Agora, 60 a 70 miligramas foram os resultados mais expressivos em homens. A oxandrolona também gera o aumento de força, porque ela trabalha com o nosso mecanismo de ATP, melhorando a recuperação do ATP perdido no treino, e você ganha também força. Pessoal, isso é um pouco sobre o que é esse hormônio. Esse hormônio derivado da dihidrotestosterona. Esse hormônio muito utilizado. Talvez seja o hormônio mais utilizado para fins estéticos na academia. Justamente por isso, pelos seus baixos efeitos colaterais. Mas também tem ganhos bem menos expressivos do que hormônios como da testosterona, entre outros, por exemplo. O objetivo desse vídeo é apenas explicar quimicamente e cientificamente o que é essa substância, para que você compreenda melhor a ação fisiológica dela no seu corpo, para que você entenda como é a reação dela, os efeitos esperados, os efeitos colaterais, as doses usualmente prescritas para uso dessa substância. Agora, a decisão sempre é sua. Você sempre vai tomar a decisão. E o meu conselho é: sempre esteja ao lado de um profissional da saúde. Sempre esteja muito bem amparado de exames clínicos, porque a nossa saúde é o nosso principal patrimônio e está acima, inclusive, da nossa vaidade. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se você tem curiosidade sobre outras substâncias desse universo, eu, Renato Cariani, químico da área farmacêutica, talvez possa lhe ajudar. Deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal, porque nós fazemos esses vídeos sempre para a evolução de vocês, no esporte, na estética, na vida, em tudo. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. William Bonner, da Maromba.